Olá, bom dia, alunos do primeiro ano. Nós vamos começar agora um vídeo gravando a atividade da nossa segunda semana, atividade que foi do dia 26 de março, uma atividade de revisão ainda do capítulo 1 e 2. Então, esse videoaula é gabaritando, dando as respostas, comentando as respostas dessa lista de exercícios. Vocês bem sabem que nós, dos 10 primeiros anos, somos 3 professoras. A professora Adriana, a professora Emília e eu, a professora Sara, que sou do primeiro G. Então, vocês vão ter acesso às correções, ora eu vou fazer, ora a professora Adriana, ora a professora Emília, independente da sala que você está. Então, nós temos aqui a número 1, muitas pessoas não compreendem e não valorizam o papel da química em nossa vida. Por exemplo, uma manchete que fala de um caminhão carregado de ácido sulfúrico que tombou próximo a uma nascente não faz nenhum comentário sobre a importância desse ácido na fabricação dos inúmeros produtos que as pessoas que leem a notícia estarrecidas utilizam como bateria de carro, fibras têxteis, medicamentos, tintas, filmes. Porque no imaginário popular a palavra química é associada aos conceitos de perigoso, nocivo, tóxico, a real compreensão da definição de química pode dar fim a essas associações erradas? Justifique sua resposta. Então, aqui vai ter, no qualquer coisa você pode pausar o vídeo e ler com calma, mas então a resposta seria no sentido de que a química é uma ciência a serviço da humanidade. Então, ciência é um estudo, é uma compreensão maior sobre um assunto e ela deve estar a serviço da humanidade. E por isso pode ser usada de acordo com os interesses de grupos ou pessoas que detêm o poder em diversas esferas de atuação. E então, refletindo um pouco já nessa utilização dos conhecimentos, então o conhecimento ele fica a favor da sociedade do modo que melhor interessar. Então, muitos desses grupos são movidos por interesses então políticos e econômicos que nem sempre favorecem o bem-estar da maioria da população mundial. Então, vocês, como estudantes da química, ao compreender conceitos relacionados com o estudo da matéria e suas transformações e perceber essa contradição, vocês conseguem perceber essa contradição relacionada com o uso que se faz dela. E aí vocês devem perceber sua importância para o desenvolvimento da humanidade e assim pode se posicionar criticamente, contribuindo para modificar a visão negativa que ainda é presente na sociedade. Inclusive, esse é um grande papel nosso, conhecer a química, conhecer melhor a propriedade, os materiais, para que a gente tenha essa visão crítica a respeito de como é colocado na sociedade, como esse exemplo diz. Então, a partir do momento que a gente sabe o que realmente a química é, para que realmente serve, que está a serviço da vida de todos nós utilizamos produtos químicos o tempo todo. Então, uma vez sabendo disso, podemos, então, observar que nem sempre essa ideia de nocivo, de perigoso que traz da química, nem sempre é a realidade. Claro, existem substâncias perigosas, mas dizer que todas as substâncias químicas são perigosas, a gente sabe muito bem que não é uma verdade. Ok, então agora a gente passando para a questão número 2, que diz assim: um vidro contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio e densidade 13,6 gramas por centímetro cúbico. Calcule a massa do mercúrio contido no vidro. Então, fica claro que é um exercício de densidade. A gente precisa, então, tirar os dados. 200 centímetros cúbicos, então a gente sabe que essa unidade centímetro cúbico é de volume, aqui representado por V. Então, a gente tem 200 centímetros cúbicos de volume e densidade aqui representado pela letra D, 13,6 gramas por centímetro cúbico. No caso, a substância que nós estamos falando é o mercúrio. Lembrando bem, no livro de vocês, densidade, tem também essa fórmula, massa sobre volume. Então, a gente substitui os valores e aqui, então, eu vou multiplicar cruzado. Na verdade, então, para encontrar a pergunta qual é a massa de mercúrio, basta eu multiplicar 13,6 por 200. Eu encontro, então, 2.720 gramas.
Então, essa é a questão número 2. Questão número 3. No interior de um freezer congelador doméstico, a temperatura se mantém a menos 20 graus Celsius. E aí ele pede que você converta essa temperatura para a escala Kelvin. Então, a gente tem aqui, né, também tem no livro de vocês, Kelvin, graus Celsius mais 273,15. Lembrando que esse vírgula 15 é opcional, se você quiser simplesmente arredondar para 273, não tem problema. Então, nós vamos ter Kelvin, aqui a fórmula. Como a temperatura foi dada em graus Celsius, basta você substituir no lugar de graus Celsius. Fazendo a conta, então, menos 20 mais 273, positivo 253,15 ou simplesmente 253 Kelvin. Kelvin não é graus, né? A gente usa graus para Fahrenheit e para graus Celsius. Então, simplesmente 253 Kelvins. A número 4. Em um determinado dia, a temperatura mínima em Belo Horizonte foi de 15 graus Celsius e a máxima de 27 graus Celsius. A diferença entre essas temperaturas na escala Kelvin é de... Então, as alternativas se referem a uma diferença de temperatura em Kelvin. Então, o primeiro procedimento é a transformação em Kelvin. 15 graus Celsius, usando o mesmo procedimento que nós fizemos na questão número 3, basta substituir dos 15 mais 273, 288 kelvins. Então, transformação de 15 graus, 288 kelvins. Usando o mesmo procedimento para calcular de 27 graus Celsius, temos então 300 kelvins. Como o exercício pergunta a diferença de temperatura, então diferença de 300 para 288, 12 graus Celsius. Desculpa, 12 graus Kelvin, certo? Então, 12, letra A. Esse grau Celsius aqui, então, não precisa utilizar porque está em Kelvin. Ok? Número 4. Número 4, quando se está a nível do mar, então nível do mar a gente sabe que é um ATM, então um ATM é de pressão, atmosferas é uma unidade de pressão, e 25 graus Celsius, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Subindo a uma montanha de 1000 metros de altitude, observa-se que a água ferve numa temperatura menor. Explique por que isso acontece. Então, ebulição nada mais é que a passagem do estado líquido para o estado de vapor. Então, eu tendo aqui o recipiente com água no estado líquido, para que esse líquido consiga passar de líquido para vapor, ele precisa igualar a pressão, ou seja, a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É a pressão do ar, a força, no caso, que o ar faz sobre o recipiente. Então, essas pressões interna e externa precisam ser iguais. Então, isso é a grande questão. Então, com isso, a gente vai perceber que a temperatura de ebulição, ela varia de acordo com a pressão atmosférica, que é influenciada pela altitude. Então, vamos lembrar, o que é altitude? A nível do mar, como ele explicou, a gente não tem uma altitude que a gente considera de zero. À medida que você tem uma montanha, você sobe, então eu tenho uma distância maior a nível do mar, no caso aqui ele usou 1000 metros, então essa montanha estaria a 1000 metros de altitude. Então, olhando aqui, essa setinha está simbolizando a quantidade de ar, logo a quantidade também de pressão atmosférica. Quanto mais ar, maior a pressão, quanto menos ar, menor a pressão. Então, com isso, eu vou ter que observar aqui, se eu tenho uma pressão maior, se está maior a minha pressão, eu vou ter uma maior dificuldade, esse líquido vai ter uma maior dificuldade para passar para o estado de vapor. Logo, a temperatura de ebulição tem que ser maior, eu preciso agitar mais as moléculas para que elas consigam passar para o estado de vapor. Lá no alto da montanha, a pressão é pequena, então, como eu tenho maior altitude, menor pressão atmosférica, logo vai ser mais fácil. Vai ser necessário uma temperatura menor de ebulição, agitação menor das moléculas, para que ela passe, então, do estado de líquido para vapor, ou seja, uma ebulição. Para fechar, então, número 6, observe os seguintes fatos. Número 1, a pedra de naftalina deixada no armário.
Então, não sei se vocês, né, já ouviram. Pedra de naftalina é uma bolinha branca, que geralmente as pessoas utilizam no armário para espantar insetos. E aí, no caso, essa bolinha, com o passar do tempo, ela simplesmente desaparece. Então, era uma bola, então, no caso, estado sólido, uma pedrinha sólida, e desaparece porque é uma passagem direta do estado sólido para o estado de vapor. Esse fenômeno a gente chama de sublimação. Uma vasilha com água deixada no freezer. Então, a água no estado líquido vai congelar, virar um gelo, solidificação. Água líquida passando para o estado de, no caso, sólido, solidificação. Uma vasilha de água deixada no fogo. Então, a gente lembra aqui passagem então do líquido para o vapor. Se é induzido, a gente pode chamar isso de vaporização. Evaporação, né? Quando é aquele mais lento, ou até mesmo ebulição. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido, então derreter, tá sólido, vai passar para líquido, derreter, a gente utiliza o nome fusão. Então, a alternativa que segue aí, número 1, sublimação, número 2, solidificação, 3, evaporação, 4, fusão. Então, alternativa, o gabarito letra A.